Muito bem, gente. Então, nós estamos no capítulo 22, né? Capítulo, não, no item 22, sobre o bem, a gratuidade e o amor. Na semana passada, a gente trabalhou o capítulo 13, libertação pelo amor, né? Do Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda. Trabalhamos também um pouco o capítulo 10, sobre o ódio, né? E temos ainda o capítulo 34, Gratuidade do Bem, também do mesmo livro. E eu gostaria, então, de focar nesse último capítulo, né? Capítulo 34, Gratuidade do Bem, aonde a Joana, né, traz o início do capítulo do Evangelho, né, capítulo 26, item 7, onde é citado, né, Mateus 10:8, a passagem aonde se diz: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido. Então, a Joana fala dessa condição que nós possibilitados, né, de poder receber, né, as faculdades espirituais, né, e temos dons, né, a mediunidade é um dom, né, e poder, de uma certa maneira, realmente ofertar de graça o que de graça nós recebemos, né? Então, essa questão da gratuidade do bem, ele é um ponto chave na proposta da benfeitora em favor de expandir nossos recursos espirituais, né? Porque se a gente está intencionado pelo ego e a nossa disponibilidade ela é enganosa, né? Ela vem de uma certa maneira é, movimentando interesses mesquinhos da nossa parte. Então, isso, em vez de realmente possibilitar que o nosso campo psíquico e os recursos afetivos que nós temos se desenvolvam, nós reforçamos ainda mais, né? Fechamos o nosso campo espiritual e reforçamos essa dimensão limitada, né, egoísta da nossa natureza, né? Então, de uma certa maneira, né, gente, a gente tem que reconhecer que, no fundo, todos nós somos devedores perante a lei divina, né? Não há um de nós que não tenha débitos ainda, que não tenha realmente compromissos sérios com o nosso passado. Então, a possibilidade de recebermos, né, alguma ferramenta, como é a mediunidade, e poder possibilitar através dela um movimento da nossa energia espiritual, né? Isso é uma bênção para nós, né? Porque nós, na medida que expandimos a caridade, nós somos os mais beneficiados, né? E, de uma certa maneira, a gente tem que entender também que há uma dívida de amor, um para com o outro, sem exceção, gente. Então, nesse campo afetivo, nesse campo de troca, né? E dentro dessa troca, a gente tem débitos, karmas, a gente tem créditos, a gente tem simpatias, a gente tem antipatias. Então, nesse campo de troca, nessa interação, todos nós guardamos, né, uma dívida de amor, né, uns para com os outros. É claro que essa dívida de amor ela se manifesta e se subdivide, né, se divide enquanto débito de várias maneiras. Mas somos todos devedores.
devedores a esse planeta que nos acolhe, né? A cada ser, a cada coisa que se apresenta, a cada paisagem, a cada circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente, como diz nosso irmão Emmanuel também, né? Então, se a gente não conseguiu ainda reconhecer isso, a gente não conhece ainda a noção de equilíbrio espiritual. Então, Joana de Anjos, nesse capítulo, propõe a gente sair de gravitar de maneira narcisista em relação ao nosso próprio eu, né? Rompendo esse egoísmo atávico ainda, né? Primitivo, né? E poder lembrar que nós respiramos o mesmo ar de todo mundo, né? Do mundo, né? E que nós estamos numa relação de intercâmbio constante de energia, né? E que o planeta sustenta essa vida e é uma troca aí, né? Mas nós ainda, em função da nossa infantilidade, do nosso primitivismo, a gente acha que o mundo tem que corresponder à nossa exigência. E toda vez que o mundo não corresponde a nós, a gente acaba se irritando, ficando neuroticamente infeliz, preso nas frustrações, achando que nós somos credores do mundo. Mas não somos credores, nós somos devedores. Então, a maioria das pessoas do mundo querem receber. Mas quem realmente sabe se doar? Quem realmente está disposto a sair de si mesmo e realmente colaborar de alguma maneira em favor do planeta, em favor da humanidade? Ainda mais quando a nossa compreensão é maior. Porque a gente sabe disso. Quanto maior é o nosso conhecimento, quanto maior é a nossa compreensão da realidade espiritual, mais alto é o nosso compromisso. E mais alto é o nosso débito frente à lei, quando a gente se perde nela. Porque nós já temos recursos para lidar com a realidade, né? Então, se a gente quer se tornar mais sábio, mais rico do ponto de vista espiritual, maior é o nosso compromisso de corresponder aos impositivos que a vida nos coloca nesse movimento de cooperação em favor da evolução da humanidade. Então, nós temos que realmente romper, né, a nossa ilusão Conectar. e não se iludir, né? A gente não se iludir em relação a nós mesmos. E reconhecer, né, que nós devemos sempre alguma coisa a alguém, seja quem for. Sempre alguma coisa ao companheiro de luta, ou mesmo das estradas que pisamos, despreocupadamente, algum compromisso tem nosso, né, em relação a essa vida, né? Então, antes de a gente exigir para além do nosso egoísmo, nós temos que aprender a dar amor, né? Porque Joana coloca lá no capítulo anterior, né, que o mais importante não é ser conhecido pelo, pela, pela necessidade social, econômica e da exigência que move nossa carência, mas ser conhecido justamente por muito amar, né? E aí a necessidade da benfeitora, do ser real que somos, né? Do si mesmo, da nossa essência, né? Está sintonizado
com as fontes geradoras da vida, né? Para que a gente possa se planificar, se engrandecer e nesse movimento e então contribuindo de alguma maneira em favor de uma sociedade mais justa, né? E essa atitude nossa, né, de cooperação, importa menos a questão formal, importa menos aonde nós vamos colaborar, de que maneira nós vamos colaborar, importa menos o lugar que a gente ocupa na tarefa que o Pai nos coloca, mas sim a disponibilidade verdadeira do nosso coração. Porque uma alma realmente aberta, de coração sensível, né, ao chamado de Deus, está sempre aberta a colaborar, seja onde for. E Joana ela é categórica, né? Na medida que tu se harmoniza com o bem, consequentemente, essas forças morais, essas forças criativas, benéficas que a gente está gerando pelo bem que a gente está colaborando, que a gente está favorecendo, né? Operam, segundo a benfeitora, né? Um processo curador para todos nós, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista orgânico, né, gente? Então, toda alma que sintoniza com as esferas superiores vai receber, né, essas energias que vêm do alto, como o bálsamo que cai, renovando, apaziguando, gerando paz, alterando o metabolismo, amenizando nossas dores, mobilizando um quimismo espiritual que interfere na química corporal, gerando bem-estar, harmonia e saúde. Então, a gente nunca vai poder fazer dos nossos dons espirituais e daí da mediunidade uma profissão, né? Tá lá em Kardec, né? A proposta da mediunidade é a caridade. E Joana ela é categórica, né? Ela afirma que a gente não pode transformar a mediunidade em profissão sob qualquer pretexto, né? Então, de uma certa maneira, a gente vê assim, o esforço do Chico, o esforço do Divaldo, nenhum deles viveu da mediunidade. Cada um deles teve o seu trabalho, o seu compromisso, e a dedicação na parte espiritual e mediúnica era no tempo que eles tinham livre, depois do trabalho, né? Então, de uma certa maneira, a lei do trabalho, né, de honrar o nosso compromisso, do nosso ganha-pão, né, é intransferível e não fazer da mediunidade um campo de usufruir de recursos materiais, porque daí a gente vai estar se endividando perante a lei. Então, ela coloca aqui no capítulo alguns elementos dessa proposta que ela está fazendo sobre a gratuidade do bem. Ela vai dizer, ela vai dar 3 elementos importantes, né, que representa, né, essa atitude de abnegação, né, de entrega verdadeira, né, de compromisso com o bem, né, que ela vai citar os apóstolos, né, que também era portador da mediunidade, né, e que, de uma certa maneira, então, se dedicavam, em nome do Cristo, a levar esperança, consolo e cura aos nossos irmãos necessitados, né? E ela, então, coloca 3 elementos importantes aí nesse movimento nosso, nesse trabalho nosso em favor desse compromisso com o bem, né? Então, o primeiro elemento que ela coloca é renunciar a qualquer interesse pessoal. Então, ela vai dizer
que essa renúncia representava por parte dos apóstolos e dessa proposta que é feita para todos nós, né, um reconhecimento, né, e uma demonstração do poder e da qualidade da Boa Nova, né? Então, para que todos possam participar desse banquete espiritual que estava sendo oferecido. Então, quanto mais o espírito se engrandece espiritualmente, mais ele supera as suas necessidades pessoais. Quanto menos a gente consegue renunciar, mais atrelado a gente está nas necessidades grosseiras da matéria, né? Então, a renúncia, ela é, de uma certa maneira, um, um sinal de superioridade espiritual, né? E aí, quando a gente está superando o ego, né? O ego vai ficando para trás e o si mesmo, o self, vai ganhando espaço, mas então a gente vai perdendo o caráter pessoal e as necessidades egóicas em relação à vida, né? Então, esse é o grande exercício, né? Então, está lá no livro dos Espíritos, né? Que a renúncia, né? Conhece a ti mesmo, está lá, né? De um lado. E de outro lado, quando pergunto qual é o maior entrave para a evolução, os espíritos repetem, é o interesse pessoal, ou seja, o nosso egoísmo. Então, um fator importante, né, é realmente trazer para nós, né, e refletir de vez em quando nas situações que emocionalmente nos pegam. Nos pega por quê? Aonde bateu no nosso ego? Que interesse pessoal está ali atrapalhando a minha relação com aquele espaço, com aquela atividade, ou com aquela proposta, ou com aquelas pessoas? Então, geralmente, quando a gente está tomado por questões emocionais e incomodado, né? Geralmente, né? Não vou dizer sempre, mas geralmente é porque em algum lugar bateu nos nossos interesses pessoais, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Quando tiver alguma situação que a gente enfrenta, né, que está sendo complicado para a gente, tem que avaliar isso, até que ponto isso não está nos afetando por causa justamente do nosso interesse pessoal. Então, a Joana propõe essa renúncia a qualquer interesse pessoal. O segundo ponto que ela coloca aqui no capítulo é estar fortemente vinculado a Jesus, como os apóstolos estavam, porque tudo isso ela está fazendo referências aos apóstolos, tá? Mas isso é um exemplo para nós. É um apelo para que todos nós, de alguma maneira, buscamos também isso em nossa vida. Então, ela fala, né, dessa vinculação, dessa extrema vinculação com Cristo, dessa entrega, dessa comunhão, dessa consciência que é para Ele e por Ele, né? E daí ela fala que nele, né, na medida que a gente está vinculada a Jesus, a gente vai aurindo forças, as energias necessárias para realizar feitos notáveis, até como os apóstolos realizavam, né? Curas, né? Desobsessões, a libertação da ignorância. E aí, realmente, esse despertar também da consciência desses irmãos que vêm buscar o amparo espiritual, né? Então, sem Jesus, né, nós não somos nada, né, gente? Então, essa seiva, né, que corre e que sustenta todos nós, que é a presença de Jesus em nossa vida.
Então, que a gente possa fazer parte da vinha dele. Mas para a gente poder fazer parte da vinha dele, né, a gente tem que realmente, como disse a benfeitora, iluminando a nossa sombra, né, e indo realmente buscar em Jesus a força para poder ir se sendo sustentado no nosso caminho. E o terceiro ponto que a benfeitora coloca é a autêntica doação, né? Que é a consequência dessa renúncia ao interesse pessoal. Então, a benfeitora vai colocar aqui, né? A autêntica doação firmada no desinteresse pessoal constituía-lhes o sinal de união com Deus, a demonstração de que trabalhavam para o êxito do bem no mundo, ante a certeza dos resultados da ação após a disjunção molecular. Então, realmente, né, que a nossa doação seja autêntica, seja verdadeira, né, gente? E não baseado no interesse, e não baseado em nosso benefício, e não baseado para poder sustentar uma persona de que é bonzinho, ou para promover as pessoas que a gente gosta apenas, né? Que a nossa doação seja para todos e para tudo, em nome do Cristo, naquilo que ele nos pede, naquilo que ele nos coloca enquanto caminhos e possibilidades que a vida vai. E a mediunidade é uma grande oportunidade para isso. Porque a gente não imagina que dentro daquela na casa espírita, unidos em pensamento, onde o Cristo falou, com dois ou mais pessoas, se estiver no meu nome ali eu estarei, né? Aquilo criou um campo energético, um campo psíquico enorme, gente, que é potencializado pelos benfeitores. Então, não está lá só em questão os irmãozinhos desencarnados que vão receber a caridade, né? Se desdobra níveis e níveis de realidade espiritual a serviço da caridade. Quantas energias são processadas ali naquele momento, utilizando o magnetismo animal do médium e as energias da natureza e dos mensageiros para levar amparo em regiões que a gente nem imagina, tanto espiritual como material. Quantos irmãos desencarnados na guerra são trazidos no espaço espiritual para ser reconfortados, para ser esclarecidos? Quantas almas que estão assistindo o nosso trabalho e escutando as lições que estão sendo estudadas? Quantos irmãos que estão perturbados e envolvidos no ambiente espiritual do grupo vão sendo apaziguados, temperados e vão aos pouquinhos reequilibrando da loucura e da perturbação que eles se encontram. Então, esse momento ele é muito especial. Ele é muito especial. E a gente tem que ter, então, essa consciência do quanto a nossa postura e nossa dedicação nesse ambiente é necessário para promover realmente um trabalho adequado. Não adianta o médico chegar lá espavorido, né, ou preocupado com outras coisas, ou de uma certa maneira desligado do compromisso ou com o coração distante, né? Então, de uma certa maneira,
Esses três elementos aí são importantes no trabalho mediúnico. A renúncia do interesse pessoal, a vinculação ao Cristo, né? E a autêntica doação, né? Então, uma alma, um médium que tem boa vontade, que tem um coração realmente disponível, ele atrai a simpatia dos espíritos. Por isso que Joana coloca aqui no capítulo que a mediunidade é uma conquista moral e espiritual. Porque, claro, a mediunidade pode ser efeito de uma condição fisiológica. Então, a mediunidade ela tem esse caráter orgânico, né? Mas o uso da mediunidade, a consciência da importância do trabalho na mediunidade e o compromisso com a mediunidade, esse depende, então, dessa consciência espiritual. E aí a qualidade mediúnica, que é o que importa, né, acaba sendo uma conquista moral e espiritual. Né? E ela diz assim, então, a mediunidade é conquista moral e espiritual que jamais privilegia sem que haja uma retaguarda de esforço pessoal e de realização dignificadora. Não há privilégio. É uma conquista que se faz por esforço pessoal e por uma realização através da nossa próprio trabalho de educação de nós mesmos. Então, ela coloca aqui os perigos a que se expõe aquele que a exerce, constitui-lhe o grande desafio, a fim de que possa ascender, superando-os a pouco, enquanto sublima os sentimentos e corrige as anfractuosidades morais, trabalhando as aspirações íntimas que se devem elevar, facultando-lhe real felicidade e alegria de servir. Então, tu vê, a mediunidade, gente, é um campo de trabalho maravilhoso. A gente está ali educando o nosso sentimento, a gente está sublimando nossas energias, a gente está educando nossa mente, a gente está, de uma certa maneira, sendo movimentando um campo psíquico, expandindo nosso campo psíquico, a gente está recebendo ação espiritual positiva, que vai também mobilizando forças internas, né? E a gente vai trocando, permutando vários tipos de energia, né? E vamos tendo que vigiar também, né? Então, um trabalho de vigilância, de educação, de poder enfrentar as cargas, os fluidos, as imantações negativas que muitas vezes se apresentam para o médium, né? Então, é uma verdadeira alquimia a mediunidade. É a alquimia do espírito. É uma oportunidade maravilhosa de transformação para aquele que sabe realmente se colocar, né, nesse compromisso sério e disponível de maneira amorosa à espiritualidade. E por isso que ela vai dizer logo em seguida aqui, né, que quem realmente se dedica ao bem de maneira gratuita, né, essa disponibilidade espontânea, sincera, né, experimenta incomparável júbilo, diz a benfeitora. Então, com o tempo, né, esse trabalho honesto da nossa parte, esse compromisso sério e esse esforço vai dando uma base sólida dentro da nossa alma, que com o tempo vai gerando o quê? Paz, equilíbrio e alegria de viver. Acima de tudo, a alegria de servir, como diz a benfeitora. Então, a alegria, essa felicidade daquele que está realmente a serviço do bem. Então, né, de uma certa maneira,
essa gratuidade do bem é uma forma, né, da gente poder desenvolver o amor dentro de nós, né? Porque vai lá dizer a benfeitora, o homem não tem escolha a não ser o amor. Pois quando não o faz, encontra sua alternativa na solidão, na destruição e no desespero. Então, todo esse processo desse item 22 sobre o bem, né? E, de uma certa maneira, sobre o bem, a gratuidade e o amor, é justamente essa educação espiritual. E essa educação espiritual, ela se revela num processo de ajudar a cada um a descobrir a sua individualidade, né? Então, no amor que serve, nós estamos descobrindo nossos potenciais e estamos também ajudando o outro a reconhecer suas particularidades. E, a partir disso, compartilhar, né, a singularidade, a riqueza de cada um no intercâmbio permanente desse processo que é a dinâmica do amor, né? Porque a vida não é chegada, a vida é a caminhada, gente, né? E quanto caminhada, nós estamos nesse exercício, né? E aí a gente tem que considerar algumas questões importantes em relação a isso, né? Primeiro, que ninguém pode dar aquilo que não possui. Não adianta. Se eu não tenho como dar. Então, para dar amor, tu deve ter amor. Não é dizer, eu amo muito, eu gosto, porque isso é muito relativo, né? Muitas vezes, por trás desse amor, são apenas emoções, ou ainda estágios afetivos intensos, mas não quer dizer puros e profundos, né? Então, o amor mesmo é esse do perdão, da renúncia, da entrega, dos interesses, né? Então, para a gente poder realmente dar amor, nós temos que ir, então, se ocupando de assumir o compromisso de trabalhar e desenvolver o amor dentro de nós, né? Não importa onde a gente se encontra, não importa o estágio evolutivo que a gente está, mas importa esse compromisso de poder justamente ir despertando esse amor. Junto com isso, né, se ninguém pode dar aquilo que não possui, ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Então, se nós queremos ensinar o amor, a gente tem que compreender o que é amor. Como é que a gente vai ensinar o amor se a gente não sabe o que é o amor? Então, um outro processo importante é a gente meditar sobre o amor. Compreender melhor o que seja amar. Buscar realmente meditar no Evangelho do Cristo para a gente poder assimilar de maneira verdadeira o que seja amar. Porque a gente só vai poder ensinar o amor na medida que a gente vai compreender o que seja verdadeiramente esse amor. Tá? E para isso, né, a gente tem que estudar. Porque ninguém pode conhecer aquilo que não estuda. Então, para estudar o amor, tu precisa estar no amor, vivenciar o amor. Que não é um estudo teórico, né, gente? Não basta eu ler o livro lá de Joana, da Amélia Rodrigues, os livros lá do Emmanuel, e chorar, né?
Ah, como é linda essa passagem aqui, né? Não basta, né? Porque esse estudo tem que se transformar num campo experimental. Então, para estudar o amor, você precisa justamente estar inserido nesse campo amoroso. Assumir esse compromisso de experimentar o amor. Mas, né, para poder, então, ter o amor, ensinar o amor, né, e tu vai buscar compreendê-lo. Para isso, tu tem que estudar. Para estudar, tu tem que estar no amor. E ninguém vive aquilo a que não se dedica. Então, consequentemente, né, para poder experimentar o amor, estudar o amor, ensiná-lo, compreendê-lo, nós temos que se dedicar ao amor para que nós possamos sempre crescer no amor, né? Então, nesse sentido, a gente não pode nunca exigir o amor do outro, porque cada pessoa tem seu potencial para amar, né? Cada um está num nível de consciência, cada um está num estado evolutivo, cada um está numa condição de, né? Então, o amor só pode ser dado de forma voluntária. O amor é algo espontâneo, é voluntário. Quando é exigido, quando é cobrado, né? Ele se perde. Nós também temos que também nos dar voluntário sem exigir isso do outro. Jovenília, Ai, boa noite a todos. Eu estou aqui pensando se eu faço ou não faço, porque eu não sei nem fazer a pergunta. Mas o senhor falou tantos passos para chegar a esse amor, que é um dos nossos maiores problemas, que eu vivi me perguntando que amor é esse que a gente consegue ter a misericórdia, o perdão, ter tudo. E o senhor falou que a gente tem que aprender e depois estar no amor para poder praticar. Mas o senhor poderia nos dar um exemplo de como é esse estar para poder praticar? Não sei se eu fiz a questão direito, mas eu estou aqui meio perdida. assim, Jovenília, amar não é fácil. Não, não é. Né? Mas, mas no que a gente se decide a viver o amor, é óbvio que a gente vai encontrar muitas barreiras. Né? Então, de uma certa maneira, tem duas grandes questões aí, né? Para a gente poder viver esse amor. Uma é a favorecer, né, o seu crescimento, ou seja, potencializar a nossa atitude amorosa, e, de outro lado, reconhecer o que impede a gente de amar. Então, cada segundo da nossa vida é um exemplo de se a gente ama ou não ama. Eu posso dar exemplos bem pequenos, né? Eu estou Eu estou perdida, falando então. aqui, por exemplo, né? Eu estou falando com vocês, né? E esse falar, ele pode ser um falar apenas racional, da boca para fora, apenas formal, pode ser seu valor, mas se não está impregnado do interesse genuíno, se não tem essa gratidão, essa devoção pela benfeitora, por Jesus, se não tem uma entrega, então ele vai perdendo a força, né? Uma situação, uma pessoa te liga no celular e tu tá agitado naquele momento, preocupado com um monte de coisa, e tu já já pega o celular, né? Irritada ou resistente para ouvir a pessoa. É um simples ato, né? Mas ali tu já pode parar e dizer, puxa, se é para mim atender,
então eu vou atender verdadeiramente a criatura, né? Então tu vê que qualquer situação da vida tem sempre desafios, sempre desafios. Sempre vai ter barreiras, né, que a gente vai enfrentar, né, cansaço, irritação, egoísmo, N impedimentos nossos, internos, ou mesmo da própria vida, né, ou de forças contrárias, e, ao mesmo tempo, sempre é uma oportunidade de se abrir para a experiência amorosa. Então, amar, acima de tudo, é aceitar desafios, não se acomodar, e aceitar desafios, né? E essa mudança, né, se a gente for lá ver a leitura da benfeitora em vários momentos, né, ela envolve três aspectos. Uma insatisfação comigo, né? Ou seja, eu não quero ficar nesse lugar, eu quero crescer, eu quero realmente ir além. Então vem uma segunda postura, que é a decisão de mudar, né? Então eu quero ser feliz, como diz a benfeitora, eu quero amar, eu quero ser amado, eu quero amar, né? E uma decisão de mudar, então. E aí, consequentemente, a terceira condição para isso é uma dedicação consciente ao processo de mudança e crescimento. Então, sem consciência, sem um esforço consciente, sem uma dedicação consciente da nossa parte, lúcida, né, a gente não tem como mudar. Quer dizer, é muito mais difícil de mudar, né? Silvia, Então, oi. aqui eu vou agradecer ao senhor mais uma vez, porque eu e minhas frases, está escrito aqui, que eu coloquei na minha tela, que é para me repetir todos os momentos. Amar ainda, acho que eu estou longe, longe, mas pelo menos já estou tentando aprender. E aqui Sim, eu escrevi no estudo do senhor, da série psicológica, que eu estou trabalhando comigo, que fala assim: o mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era intenção deles estigmatizar-me. Sucede que a seu turno foram vítimas e não saberam fazer melhor. Assim eu os amo e serei livre para conquistar as metas de perfeição. Então, eu já estou lutando um pouquinho, eu acho. claro, com Muito certeza. obrigada. Uhum. Silvia, Eu só queria fazer o ponto dentre essas coisas todas que você estava falando do amor, uhum. também não esperar ser amado de volta, porque nem sempre a gente vai receber o amor que você está dando. Então, eu acho que é uma parte muito importante da conscientização nossa, você dá o amor respectivo de para quem e querendo qualquer coisa de volta, né? Seria, Uhum. para mim, uma parte importante disso também, né? Sim, sim, com certeza, Silvia. Essa questão que a gente falava, né? O amor só pode ser dado de forma voluntária, né? E cada um tem um potencial para o amor, né? Então a gente não pode se comparar nem exigir, né, que o outro corresponda à tua necessidade, né, ou possa dar o amor, né, ou cobrar o amor do outro, né? Então, com certeza, essa é uma questão bem importante. O Eu sou amor, li, o oi, amor em si, o amor que a gente dá já é em si um presente que a gente tem da gente, né? Que a gente com recebe, de certeza, certa forma. é algo precioso, né? É. Eu sou li, E que a gente dá para a gente também. Que a gente está dando para o outro, mas está recebendo, está dando para si mesmo, na realidade. Você sabe, eu vou falar só um pouquinho, porque eu não vou ler, cantar toda a música. Não. Faz tempo que me veio e eu escrevi correndo isso. Se eu quiser amor, vou fazer assim. Espalhar amor em volta de mim. E assim continua. É bem engraçadinha a música. Porque tem que ser dessa forma, não tem outra fórmula mesmo. A gente tem que ir se dando mesmo. E com relação à mediunidade, que você estava falando, é extremamente importante. Eu tinha uma ardência muito grande
de poder um dia trabalhar numa reunião mediúnica. E nunca acontecia. E aquela vontade que era assim dura mesmo, ardente mesmo. Então eu orava, dizia assim, Senhor, ajude-me, eu gostaria tanto de assim que assim a gente vai orando com força, com ardor. Então, quando mudamos para São Paulo, de São Paulo para Vitória, fui convidada para participar na reunião mediúnica. Tínhamos o estudo livre dos médiuns, né? E, meu Deus, que maravilha! Aquela coisa que me deu abaloamento, eu fui subir lá no teto, voltei, sabe? Uma coisa assim. E assim começou. E a mesma coisa aqui na Suécia também. Foi tudo espontâneo. De tanto eu pedir, eu acho que os espíritos ficaram cansados de tanto eu pedir para poder participar, para estar, e aconteceu, sabe? Está acontecendo com a graça de Deus. Então, é a vontade a gente encarar com seriedade. E isso você falou de cobrar, pelo amor de Deus, não pode pensar nisso, porque a gente está dando uma coisa, não está dando de si mesmo, está se beneficiando a si mesmo. Para mim, essa é uma realidade da mediunidade. Então, eu acho que está indo bem com a graça de Deus. Eu espero continuar, espero merecer a bondade deles. Com certeza, todos nós, né, Sueli, temos a oportunidade de poder, né, ser os trabalhadores da última hora, né, e poder, de uma certa maneira, ter essa oportunidade abençoada, né, de poder colaborar com os benfeitores. Isso me lembra, não sei se é o capítulo 3, 2, da Boa Nova, aquele momento que Jesus volta para Jerusalém, já adulto, né, e ele encontra Hanan, né, um doutor da lei, né, e aí ele vê o semblante do Cristo e vê que e aquilo chama a atenção, e pergunta quem é o Cristo, né? Daí começa uma conversa que eles falam que vem, né, realmente realizar o reino de Deus na Terra, né? E o cara acha aquilo muito estranho, muito doido, né? E começa a questionar Jesus, né? Como é que ele vai levar essa tarefa tão difícil, né? Tu tem companheiros, tu tem seguidores, tu não é ninguém, tipo assim, né? Tem apoio de príncipe, né? Algum homem ilustre, né, para executar seus planos. E Jesus falou simplesmente que não, que as pessoas vão chegar de tudo que é lugar, né? Daí o Hanan ironiza Jesus. Ah, os ignorantes e os tolos que estão em toda a parte da terra, né? São esses que vão te seguir, que vai ser o material da tua edificação, né? Ele diz para Jesus. Né? Como é que tu vai fazer uma obra divina se a tua estátua é modelada em fragmentos de lama? Então ele está criticando, né, Jesus, e que pudesse, né, seguir, né, ser tolo para seguir Jesus. Aí Jesus tem uma resposta maravilhosa para ele, que eu acho sublime, né? Ele vai dizer assim que nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ele fala antes, nenhum mármore existe de mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, olha só que resposta fantástica que ele dá, né, para esse senhor, né? O que ele quer realmente é a boa vontade e o sentimento de entrega verdadeira de cada um de nós. Né? E aí ele vai questionando Jesus um pouco, né? Jesus conhece, né, Roma, Atenas, e Jesus fala assim: conheço o amor e a verdade, diz Jesus para ele, né? E aí depois ele questiona mais um pouco Jesus, e Jesus ele diz: como é que tu tem consciência da lei do templo, né, da corte provincial? Tu não é um doutor da lei, tu não é um cara estudioso, né, da lei. E Jesus diz: eu sei a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, né, então, na medida que a gente tem realmente essa postura de renunciar aos interesses pessoais,
a vontade do Pai se faz dentro de nós, né? Naturalmente, né? Naturalmente. Eu me lembro de uma passagem do Luiz Sérgio, que estava vendo um assalto numa região do Brasil, né? Um assalto, e ele queria interceder pelo jovem que estava sendo assaltado. E ele queria intuir alguém na proximidade para poder interceder por aquele jovem, para que aquilo não pudesse gerar uma situação mais drástica, mais terrível, né? E ele falou assim que ele ficou desesperado, que ele chegou em várias pessoas e nenhum deles conseguia registrar o pensamento dele, por estarem voltados para os seus egoísmos, para suas necessidades, por não estarem disponíveis internamente, por não estarem abertos a servir, né? Então, de uma certa maneira, gente, a gente tem que reconhecer que nós não somos médiums só dentro da casa espírita. A gente é médium 24 horas por dia, né? E que a nossa mediunidade pode estar a serviço do bem ou do mal, né? Dos interesses positivos ou negativos. E que então que manter a nossa boa vontade, o nosso psiquismo azeitado, né, lubrificado pela prece, pela vigilância e por essa disponibilidade verdadeira, vai garantir realmente que a gente possa ser médium do bem a qualquer momento que a vida nos pede, né? Porque isso pode aparecer em qualquer situação. Sara? Tenho duas perguntas. Primeiro, o Luiz Sérgio que você está falando era aquele espírito, aquele rapaz que desencarnou, que escrevia por uma médium. De Brasília, desencanou jovem, Isso, desencanou de acidente. exato. Eu li muitos livros dele. Depois parece que ele parou, a médium parou de psicografar. Foi isso? Parece que uma delas desencarnou, ele continuou por outra médium. Agora eu não sei como é que está Tá. isso. Tudo bem. Agora, o que você falou que a gente é médium 24, o tempo todo, 24 horas, a semana passada a gente comentou isso na Casa Espírita. Uma das colegas, né, das nossas companheiras, contou um auxílio que ela deu através de uma prece, muito interessante, que alguém que estava muito mal e ela fez uma prece mentalmente. Quando ela terminou de fazer a prece, a pessoa olhou para trás e olhou bem nos olhos dela. Estava dentro de um ônibus, de um tram. Claro, a mediunidade está em todo lugar. A pessoa é Claro. média o tempo. Por isso que nós temos que nos É, vigiar muito, nós nos cuidar é, muito, que a gente está toda hora, temos que estar praticamente toda hora preparado para servir, não é isso? com certeza. De Uhum. coração aberto, né? Mas agora a gente está muito preocupado com nossas questões, com o mundo, tal, estressado, isso, tomado por fantasias negativas, ligado ao mundo. A gente vai poluindo a nossa mente, o nosso coração e turvando, né, a capacidade de espelhar, porque a mente é que nem é um lago, né? Se tu atira uma pedra, aquilo turva a água, ela não reflete muito bem. O lago tem que estar sereno. Se o lago está sereno, ele fica só um espelho, né? Então, nossa mente tem que estar também tranquila, serena e, acima de tudo, com o nosso coração disponível, amorosamente aberto a servir a esse chamado que nos chega, tá? Muito bem, gente. Estamos terminando, então, o nosso item 22. E semana que vem a gente vai para o nosso último encontro, então, tá? Onde a gente vai trabalhar, discutir, aprofundar a parábola do filho pródigo ali que está no Em Busca da Verdade, tá bom? Então, vocês têm lá os capítulos, dá uma olhada para a gente poder trocar em cima do material que a Jona nos coloca, certo? Gé,